Essa garota tem super memória. Ela consegue lembrar de literalmente todos os momentos da vida dela e de qualquer coisa que você contar pra ela. Can you tell me who died on January the 22nd, 2008? Oh, Heath Ledger. O nome dela é Emily e ela tem 18 anos. Ela tem super memória biográfica, o que significa que ela basicamente consegue lembrar todos os detalhes da história ou vida de alguém. A parte mais impressionante é que ela não só lembra de detalhes perfeitos, mas também associa tudo a datas. What happened on September 8th, 2022? The Queen died. Because I remember specifically the day before that happened, I got my braces off. Ela disse que consegue fazer isso porque pensa em cada dia como se fosse um calendário. E por isso as lembranças de cada dia se tornam um pequeno filme que ela consegue voltar atrás e reassistir. Por isso ela consegue lembrar dias, fatos, dados e até todas as falas dos filmes que ela vê. Ela é a primeira pessoa do Canadá a ser diagnosticada com essa condição. E os cientistas acham que estudar o cérebro dela pode ser o caminho para descobrir a cura da demência. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Billie Eilish é extremamente talentosa e disso todo mundo sabe. Só que além de cantar, ela tem um talento inútil e escondido. Colocar a cabeça da guitarra dela inteira na boca. Mais de uma vez, inclusive, ela postou foto fazendo isso. Impressionante? Sim. Útil? Nem tanto. O Justin Bieber, além de cantar, consegue resolver um cubo mágico em menos de 1 minuto. Isso é uma habilidade extremamente rara e nem tão inútil assim. A Hailey Bieber consegue abrir garrafas usando o dente. E o mais impressionante, sem quebrar o dente. A Jennifer Lawrence, além de atuar, sabe fazer mímica muito bem. Isso deve ter alguma utilidade, na verdade, né? Já o Harry Styles consegue fazer outro truque bem impressionante, malabarismo. A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho extremamente bem usando a voz. E muita gente não sabe, mas ela também canta super bem. E de bônus, outra pessoa que canta extremamente bem é a Anne Hathaway. Os jeitos mais inteligentes que pessoas já colaram em provas. Essa pessoa fabricou o próprio rótulo de garrafa d'água. Só que ao invés dos ingredientes da água, estava escrito todas as respostas da prova. Esse garoto conseguiu mexer no celular enquanto fazia uma prova. Porque colocou a manga do moletom imitando um braço na mesa, enquanto usava o seu braço real para mexer no celular embaixo da mesa. Um garoto de uma escola tinha uma prova, mas não tinha conseguido estudar. Ele então teve uma ideia. O dia antes da prova, ele gravou ele mesmo falando todas as respostas. E na hora da prova, ele pediu para escutar música enquanto escrevia as respostas. Só que ao invés de ouvir música, ele reproduziu o áudio dele falando as respostas. E ele tirou 10. Essa pessoa escreveu as respostas na parte interna da manga e dobrou. Essa outra pessoa fez mais ou menos a mesma coisa, só que na sola do sapato dela. Funciona bem, até você escorregar, cair, bater a cabeça e morrer. Não colhem em prova. Em 1962, 3 garotas começaram a rir descontroladamente no meio de uma aula. O riso delas foi literalmente contagiante. E só alguns minutos depois, a sala inteira de 95 estudantes estava rindo sem parar. O riso era tão contagioso que a escola precisou ser fechada. Só que isso não parou essa epidemia. Em alguns dias, a vila inteira estava rindo sem parar e até as cidades vizinhas foram afetadas. No total, mais de 1000 pessoas foram contagiadas por essa risada. As pessoas riram tanto que começaram a ter falta de ar, desmaiar e até ter dores. E depois de 18 meses, as pessoas finalmente pararam de rir do nada. Em 2017, um garotinho de 8 anos estava com muita vontade de comer um hambúrguer. Ele então esperou seus pais dormirem e decidiu que ia dirigir até um McDonald's. Ele assistiu a alguns tutoriais do YouTube que ensinavam como dirigir e simplesmente pegou a chave do carro dos pais e dirigiu 2 quilômetros até um McDonald's. O mais impressionante é que nesse caminho ele não só não bateu em ninguém, como também respeitou as regras de trânsito, parou nos sinais vermelhos e deu preferência aos pedestres. Ele então chegou tranquilamente até o drive-thru do McDonald's e fez o seu pedido e usou o dinheiro do seu cofrinho para pagar os lanches. Foi aí que eles finalmente estranharam ele estar dirigindo e chamaram a polícia. E ele acabou não sendo punido porque ele era uma criança. Essa mulher é virgem aos 123 anos. O nome dela é Teresia Niracajumba e ela diz que tá esperando o homem ideal. Ela recusou vários pretendentes durante a sua juventude porque na época ela não estava pronta para um relacionamento. Ela cresceu numa comunidade que aconselha que as garotas fiquem longe de relacionamentos até se sentirem 100% prontas. Ela então seguiu esses conselhos e se afastou de qualquer homem, na esperança de que quando ela decidisse se casar, encontraria o homem ideal. Só que quando ela finalmente se sentiu pronta, nenhum pretendente apareceu. A Teresia também acabou desenvolvendo um certo medo de homens, já que passou muitos anos da sua vida sem contato com nenhum deles. E aos 123 anos de idade,
idade, ela se tornou a virgem mais velha do mundo. E muita gente diz que ela só tem essa vida longa por causa do celibato. Apesar de tudo isso, ela ainda mantém a esperança de encontrar o seu homem ideal. 2025 vai ser foda. Faltam 3 meses e alguns dias pra 2024 acabar. E as pessoas não aguentam mais esse ano. O motivo? Vai acontecer muita coisa legal em 2025. Começando com os filmes que vão sair. A gente vai ter Batman 2, Avatar 3, Shrek 5 e o filme de Minecraft. Falando de séries, finalmente vai sair a 5ª temporada de Stranger Things, além da 2ª temporada de Wandinha. Finalmente o GTA 6 vai sair e provavelmente vai bater todos os recordes da história dos videogames. E a gente também vai ganhar uma biografia do Michael Jackson. Amanhã já podia ser ano novo, né? Esse homem tava vendendo quadros nas ruas de Nova York, mas ninguém acreditou no que aconteceu depois. Esse senhor montou uma barraquinha e começou a tentar vender os quadros dele, mas literalmente todo mundo passava reto. O motivo? Todas as pinturas eram imitações do artista famoso Banksy, e ninguém queria comprar quadros falsos mesmo que custassem só $60. Demorou 4 horas desde que ele abriu a barraquinha pra conseguir fazer a primeira venda. 2 quadros que a mulher pediu 50% de desconto, porque é o único jeito que ela iria comprar. Depois da primeira compra, outra mulher comprou 2 quadros e dessa vez pelo preço cheio. E por fim, algumas horas depois, um homem que queria comprar quadros baratos pra decorar a sala dele comprou mais 4 quadros. No final do dia, quando ele fechou a barraquinha, ele tinha vendido 8 quadros, um total de $420. O que ninguém sabia? Todas as pinturas eram do Banksy de verdade, e valiam milhões de dólares cada uma. O homem falava pra todas as pessoas que as pinturas eram 100% reais e assinadas pelo Banksy, mas obviamente ninguém acreditava. No fim, tudo isso foi organizado pelo próprio Banksy, pra provar que o mundo da arte depende 100% de contexto. Como os memes famosos estão hoje em dia? Primeiro, temos a menininha do incêndio. Ela ficou extremamente famosa e viralizou no mundo inteiro. E essa é ela hoje. O nome dela é Zoe Roth e ela ganhou cerca de $500 mil só com esse meme. Próximo, temos esse meme que viralizou com as pessoas falando que ele tava tentando segurar um pum. O nome dele é Michael McGee e esse é ele hoje. Ele disse que isso não tem nada a ver com flatulência ou com ele ser inteligente, que na verdade ele aprendeu esse truque de saltar a veia pra impressionar as pessoas nas festas. Essa aqui é a Chloe, que foi um dos maiores memes da internet inteira. Quando ela fez essa cara em um vídeo. E essa é ela hoje, aos 13 anos de idade. E sim, ela ainda sabe fazer a mesma cara. E quem não lembra do meme Mãe, o forninho caiu, que viralizou em 2013? Eita, Giovana! O nome dela é Vanessa e essa é ela hoje em dia. E ela ainda produz conteúdo pra internet. Sabe a menina da garrafa térmica na TV? Ela tava muito nervosa na hora de gravar o programa ao vivo. E aí, na hora de falar o roteiro que mandaram ela falar, ela falou de um jeito meio burro, mas eu juro que ela não é tão boa assim e os vídeos dela são legais às vezes. O motorista de ônibus jogou os restos do seu banheiro em uma ponte enquanto tava parado no trânsito. O problema é que essa ponte era vazada. E no exato momento em que essas fezes estavam caindo, um barco turístico tava passando embaixo. Mais de 100 passageiros ficaram cobertos com esse material. E sim, tem foto disso. Esse era o ônibus da banda do artista Dave Matthews, que teve que se desculpar publicamente. Eles disseram que não sabiam que isso tinha acontecido e que a culpa era 100% do motorista. O motorista foi preso por poluição, enquanto a banda precisou pagar só cerca de $1 milhão em multa. A Oprah deu um carro para todas as pessoas que estavam assistindo o programa dela. 2, 3. Todo mundo ali achou que eles tinham ganhado um carro novo e iam simplesmente sair dirigindo ele. Mas não foi bem assim. Por causa de imposto. No total, ela deu 267 carros do modelo Pontiac G7. E cada um deles custava $28.500. Quando as câmeras desligaram e o programa terminou, eles explicaram para as pessoas da plateia que eles ainda precisariam pagar outros 2 impostos. As taxas federais e estaduais daqueles carros que elas ganharam. E isso daria um total de $7 mil por pessoa para poder pegar o carro e levar ele para casa. O problema é que a produção tinha escolhido a dedo pessoas pobres que precisavam de um carro novo, para que o programa fosse emocionante. Só que eles também eram as pessoas que não tinham $7 mil para dar de imposto. E aí eles deram 3 opções para eles: aceitar o carro e pagar o imposto, aceitar o carro, vender ele e pagar o imposto, ou recusar o carro e não pagar o imposto. O que você acha disso? Essa é a garota mais beijada do mundo. E talvez até você já tenha beijado ela. Em 1880, as pessoas de Paris encontraram o corpo de uma mulher flutuando no rio Sena. Ninguém sabia como ela tinha chegado ali nem quem ela era. Mas quando ela chegou no necrotério, o médico ficou extremamente encantado com a beleza dela. Tão encantado que decidiu que aquele rosto deveria ser conservado. Ele então fez uma máscara do rosto dela. Sim, é bem esquisito, mas na época era relativamente comum. Só que, incrivelmente, todo mundo que via essa máscara ficava extremamente encantado com quão bonita ela era. Chegou um momento que as pessoas decidiram que queriam ter uma cópia do rosto dela em casa. E logo essa máscara começou a ser produzida em massa. Só que em 1958, um homem da Noruega teve uma ideia.
Usaram o rosto dessa mulher desconhecida para modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje ninguém sabe quem ela é. Essa é a mulher mais feia do mundo. Mas talvez você discorde disso quando ouvir a história dela. O nome dela é Mary Ann Bevan e ela nasceu com um rosto completamente normal. Mas depois de se casar e ter 4 filhos, ela foi diagnosticada com uma doença que deformou o rosto dela. Depois disso, todos os dias a Mary Ann escutava o quão feia ela era. Um fazendeiro chegou a falar pra ela que a única coisa que ela seria boa na vida seria em um concurso de mulher mais feia do mundo. Só que ela levou a piada a sério. Ela entrou nesse concurso e ganhou. Ela venceu de outras 250 mulheres que foram consideradas mais bonitas do que ela. Mas além disso, os donos de circo ficaram obcecados por essa mulher. E ela agarrou a oportunidade, porque queria dar um futuro melhor pros filhos dela. O trabalho dela era ficar parada e sorrir enquanto o público ridicularizava ela. Só que em 2 anos trabalhando dessa forma, ela ganhou o equivalente a 6 milhões de reais. Ele construiu um forte na casa dele para impedir mulheres de entrarem, porque ele tem muito medo delas. Desde os 16 anos, ele sofre de ginofobia, que é um medo muito forte e irracional de mulheres. E por causa disso, pelos últimos 55 anos, ele se isolou completamente. Ele quase não sai de casa e construiu muros extremamente altos para proteger ele das mulheres. Só que o que ele não sabe é que a generosidade das vizinhas dele é o que tá mantendo ele vivo. São as mulheres da vila dele que entregam água, comida e tudo o que ele precisa, jogando todos esses suprimentos por cima do muro para que ele consiga sobreviver. Coisas mais nojentas que atores fizeram para papéis. Para filmar Titanic, a Kate queria ser o mais produtiva possível. Por isso, ela não foi no banheiro fazer suas necessidades durante vários momentos das gravações, porque ela tinha muitas camadas de roupa que eram muito pesadas. Então, cada pausa para banheiro levaria mais ou menos meia hora. Então, ao invés de usar o banheiro, ela fez xixi nos tanques de água que eles usavam para gravar o filme. Sim, dentro do próprio estúdio. E ela diz que foi a alternativa que ela encontrou para não atrasar os outros atores durante a filmagem, e que é mais ou menos a mesma coisa que fazer xixi em uma piscina enorme. Em Game of Thrones, a Emilia Clarke precisou comer um coração de cavalo durante uma cena. O coração não era de verdade, mas ela disse que o coração falso tinha gosto de água sanitária e textura de slime. Pra gravar Febre da Selva, a Halle Berry ficou sem tomar banho por mais de 2 meses. Ela tava no começo da carreira e queria ter certeza que o personagem ia ser o mais realista possível, e por isso tomou essa medida extrema. Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Rommel Broom. Em 1974, ele foi condenado à pena de morte por cometer vários crimes contra uma jovem. E depois de muitos anos no corredor da morte, em 2009 chegou o dia da sua execução. Ele foi levado para uma cama onde os agentes injetaram a solução letal nele. Só que ele sobreviveu. Pelas próximas 2 horas, eles injetaram mais de 18 injeções letais nele. E ele sobreviveu a todas. Ele aparentemente tinha uma condição genética que fazia com que esse tipo de injeção não funcionasse nele. No fim, a pena de morte dele foi suspensa, já que eles entenderam que ele tinha sido condenado a uma injeção e não 18. Ele, teoricamente, já recebeu essa punição. No fim, ele acabou sendo liberado e faleceu de Covid-19 em 2020.